não existe mulher curada para curar. Existe mulher que está se curando e curando outras. Sabe o que ela disse? Ela disse que a nossa vida com Deus é um gerúndio. Está sempre em processo, em formação. Uma mulher de Gênesis que sacudiu na aula, né? Foi a mulher de Ló. Porque as pessoas julgam muito a mulher de Ló, né? Ah, porque olhou para trás e virou e tal. Só que a mulher de Ló, quando você se aprofunda, você descobre que ela só conhecia Sodoma, né? Ela era uma sodomita. Então, assim, para ela era deixar para trás tudo que ela conhecia. Então, se eu pudesse tomar um café com ela e dizer, minha filha, confia no processo. Deus tem um caminho para você seguir. Eu costumo dizer que o Espírito Santo convence. O converter é do crente. O Espírito Santo, ele te convence. Ele te convenceu que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Mas agora a gente precisa tomar posição. A gente precisa buscar, converter é nosso, buscar é do crente, ir para a igreja é a gente que vai, estudar é a gente que faz, depende de nós. Não bota essa responsabilidade no Espírito Santo, que ele não tem responsabilidade de te ensinar aquilo que você nunca quis aprender. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Eu sou a pastora Débora Moura e eu estou com mais um episódio do podcast Improváveis Mais Resistentes, mas eu não estou aqui sozinha, estou com ela, minha amiga, minha parceira, companheira. Quem? Estou aqui eu, Marcemília, com vocês mais uma vez, nesse novo episódio que promete aquecer, que promete trazer muito conteúdo da palavra de Deus para enriquecer as nossas vidas. E hoje tem muito conteúdo, hein? Muita coisa. Se prepara, gente. Hoje nós vamos falar de Bíblia pura. Rufa os tambores. Porque hoje estamos recebendo os nossos amigos, né? Vou falar dela, presbítera Flávia Araújo, que honra lhe receber. Seja bem-vinda ao podcast. Honra é minha, né? Paz do Senhor Jesus, muito honrada, muito agradecida, né? Primeiramente ao Senhor por esse convite, né? E pela essa minha amiga querida que sempre abre as portas para mim e para minha família. Muito obrigada pelo presente. Bora falar de Bíblia, né? Que é isso que eu gosto. Glória, glória. E estamos aqui também com ele, o pastor Pablo, parceiro amigo de presbítera Flávia, ele que é professor de seminário Enoiquel, e ele é a sua particularidade é essa aqui, ó, paracletologia. E é professor também de escola bíblica dominical. Então, você já sentiu, né? Tem muita coisa boa aí, muita palavra para os nossos corações. Amém, obrigado, a honra é minha. Queria agradecer a Deus primeiramente, agradecer sempre. Pastoras, vocês são maravilhosas, improváveis e resistentes. Minha esposa também, que está sempre comigo, para a gente falar daquilo que é mais importante, que é a poderosa palavra de Deus. E em nome de Jesus, hoje clarear um pouquinho sobre paracletologia, quem é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Creio em nome de Jesus que o Senhor nos permitir, vai nos dar clareza para a gente sair daqui hoje com esse entendimento em nome de Jesus. Ô, Glória. Eu Glória. quero começar já perguntando aqui para nossa amiga, minha amiga, se Gênesis fosse uma temporada, uma série na Netflix, Você melhor assistiria? dizendo. Primeiro, você assistiria, crente? Quantas temporadas ela iria Olha, iria gente, ter? 50 temporadas, porque são 50 capítulos, né? Seria um drama, né? Sim, Porque sim. Não tem é 50 temporadas, seriam 50 episódios. 50 episódios. episódios. Gostei. Exato. Sim. Gente, eu jogo a bola pra ele faz a cesta. Aham. 50 episódios, né? Porque tem queda, tem conflitos familiares, é muita história, não dá para ser... Vamos fazer, como é que é? Ler a Bíblia em um ano. Não, gente, é um dia de cada vez, um capítulo de cada vez, versículo por versículo. Então, seria uma temporada com 50 episódios. Ai, que maravilha, que maravilha. Ó, para quem tá Você nos... assistiria, Para César? quem está nos assistindo aqui agora, pode não entender. Gênesis tem a ver com você por quê? Por quê? Essa missão. É uma missão? Porque eu fiquei um ano estudando Gênesis e Porque a escrevi gente um começou com comentário, Gênesis, gente, não é um isso? ano
me aprofundando, né? E para honra e glória do Senhor, eu escrevi, né, um comentário, capítulo por capítulo, versículo por versículo, aplicações. Então, por isso que quando a pessoa fala Gênesis, pensa em mim, né? É isso, é começo, minha É a filha. missão, né? Para começar, é o Gênesis, né? É E, verdade. meu querido pastor, eu queria saber, quando alguém fala de paracletologia, as pessoas costumam ficar curiosas ou assustadas? Eu acredito que as duas formas, né? Ficam curiosas e assustadas, porque não é uma palavra usual, não é uma palavra comum. Sim. Assim como na teologia a gente tem muitas palavras que a gente não tem o Verdade. costume de ouvir, né? Teologia, teontologia, que são algumas matérias que são estudadas, cristologia. Sim. Assim também nós levamos e entendemos que a paracletologia também é um estudo extremamente importante para a igreja de Jesus Cristo, Sim. para a gente entender uma pessoa da Trindade que durante muito tempo foi esquecida, durante muito tempo foi negligenciada e até hoje, dentro de algumas igrejas, são negligenciados os estudos e não somente isso, não entendendo quem é o Espírito Santo na nossa vida, como ele age, e assim é nosso objetivo clarear, trazer clareza para saber quem é o Espírito Santo. Lembrando que não só a paracletologia é utilizado nas universidades de teologia, mas também tem a pneumologia, que é a mesma coisa, tá? Só que a tradução é diferente. Pneumo vem de ar, né? Vem de sopro, né? E a paracleto vem de aquele que está ao lado, ou seja, nós estudamos, é o estudo daquele que está ao nosso lado, que é o Espírito Santo, e em nome de Jesus a gente vai tentar clarear aí, assim para que quem ficou confuso quando ouviu, né? Em nome de Jesus, a gente vai tentar clarear. É exatamente isso, pastor Pablo. Esse assunto é muito primordial nos nossos dias, porque eu acredito que a igreja ganharia mais se tivesse a real compreensão dessa pessoa que está ao nosso lado, que habita em nós, né? Seria muito mais ativa, mais ampla e muito mais transformadora. Exatamente. E teríamos menos erros, menos heresia, Menos equívocos né? na igreja. Isso é né? muito importante. É claro que, mais uma vez, dentro de um contexto, entendendo quem é o Espírito Santo, a gente consegue compreender como ele age, a forma que ele age, a forma que o Espírito Santo dentro de nós, como ele habita em nós e como ele trabalha, qual é a obra do Espírito Santo na nossa vida, né? Se a gente não tiver esse entendimento, a gente cai em erros, né? Que são cometidos até hoje dentro das igrejas, porque achando que o Espírito Santo é apenas uma força, é apenas uma energia. E ele não é, ele é uma pessoa, né? Como eu citei, a gente tem um livro que a gente estuda, né? A gente gosta muito de estudar. Eu tenho esse livro aqui, O Espírito Santo. Estou mostrando para você aí. Esse aqui é de John Bevere, ou John Beverly, como é que é? Isso, né? Depende do bairro que você mora. Se você mora na Zona Sul, já é Bevere. É isso aí, depende do bairro que você mora. Mas aí, você vai encontrar já é Bevere. Esse livro é muito bom pra gente conhecer o Espírito Santo. E tem um também que eu gosto muito, hoje eu não trouxe ele, que é o de Francis Chan, que é o Deus Esquecido. Durante muito tempo, a igreja negligenciou os estudos do Espírito Santo. A gente tem muito estudo, muito conhecimento sobre cristologia, a obra de Cristo. A gente tem muito conhecimento sobre teologia, daquilo que Deus, né, se revelou a nós. Mas quando a gente chega para estudar o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, a gente não tem muitas informações. E esse é o objetivo, é trazer clareza às pessoas para saber quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma energia. O Espírito Santo está nesse momento agindo entre nós nesse momento. Aqui nesse momento não só está tendo um podcast, mas está tendo cura, salvação, libertação. Aqui está tendo revelação de Cristo através da palavra, ou seja, a pessoa do Espírito Santo que está aqui nos conduzindo hoje é aquele que quer se fazer conhecido no meio de nós. Aleluia, glória a lindo. Deus. Então vamos nos aprofundar, Vamos nesse tema Afinal de contas, o próprio Cristo diz que não nos deixaria órfãos, mas que nos enviaria o Consolador. Glória e a gente Amém. não se sente curioso de saber quem é esse Consolador, e a gente precisa ter essa curiosidade.
quem é o Consolador, como ele está agindo agora na sua vida. É verdade. Amém. E qual riqueza você pode extrair desse Consolador? Você já se perguntou, para poder extrair toda a riqueza que o Espírito Santo tem para a nossa vida, para a igreja hoje? É verdade. Amém. Glória a Maravilhoso. Deus. Glória a Deus. É maravilhoso, né? Estudar, saber que ele é uma pessoa, que ele Sim. tem sentimentos, que ele tem vontade, Sim. que ele tem desejo e que certamente ele quer ter uma interatividade conosco. É um Relacionamento. relacionamento conosco. Não é só apenas uma energia ou algo passageiro. Não, o Espírito Sim. Santo ele habita, ele É está verdade. 24 horas conosco. Uhum. E ele quer Amém. se revelar, ele quer revelar a palavra de Deus a nós. Glória a E nós Deus. precisamos saber usar da forma Sim. correta tudo aquilo que ele E tem ele feito na nossa habita vida. em nós, né? E assim, mas ele só tá ali agindo no meio dos crentes, das pessoas que gostam de Jesus ou leem a Bíblia? Como é que é essa ação, pastor Pablo? A palavra de Deus diz que em Pentecostes, capítulo 2, ali se cumpre, né? O Sim. derramamento do Espírito Santo. Sim. É, como diz em Joel, sobre toda a carne derramarei. Só que existe um detalhe muito importante, né? Que é sobre todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Ok? Nesse momento, é óbvio que o Espírito Santo ele age em favor do seu povo, ele age em favor até dos descrentes, porque se não for ele, a gente nem Sim, estaríamos sim, aqui, verdade. porque ele é o único que tem poder de convencimento, ou seja, se eu sou Nossa, crente uau. hoje, foi porque um dia ele me convenceu. Sim. Verdade. Então eu não era crente ainda, mas ele, o Espírito, me Aleluia, convenceu. sim. Ele Amém. age sim também. Aqui a gente pode ter pessoas não crentes aqui, pessoas que não conhecem Jesus, que nesse momento o Espírito Santo está agindo também É verdade. Recebe através de você. Recebe, Você está sendo Recebe. revelado nesse momento, Sim. o Espírito Santo, e ele está revelando Cristo para você. Então, Glória a a ação do Deus. Espírito Santo é óbvio que uma ação permanente é daqueles que creem em Jesus Cristo, Sim. aqueles que vivem segundo a palavra de Deus, né? Uhum. Essa é a ação permanente do Espírito Santo, mas também ele age também através das nossas orações, ele vai em lugares que a gente não chega, né? Nas orações das mães, que os Sim. filhos estão longe, Sim, afastados, verdade. o Espírito Santo vai lá também convencer Glória do a pecado, Deus. da justiça e do juízo, porque Sim. essa é a missão dele aqui na Terra, e ele sim age também naqueles que são descrentes também. Só que de não forma permanente, mas de forma Sim. ativa, né? Aleluia, Conforme a glória a vontade de Deus. Deus. Verdade. É verdade. Muito bom saber disso. Voltando ainda para Gênesis. Vamos para Gênesis, saindo do Espírito Santo. Mas tem tudo a ver, Não, né? o Espírito Tem Santo tudo a não ver. sai, não, Gente, gente. o Espírito Santo Santo sai. tem tudo a ver. Brincadeira, Ele continua Fica. Quando você escuta presbítera Flávia que Gênesis é simples, o que vem em sua mente, você respira fundo. Ou você já entra assim, já parte já para dar Não, eu aula? respiro fundo É, e sim. digo, se você acha simples, é porque não se aprofundou. É verdade. Porque eu Ele é passei rico, né? muito, amiga. Eu fiquei 1 ano estudando, 1 ano para poder sair essa apostila, 1 ano. E assim, não é simples. Cada capítulo leva 1 semana Uau. para você poder desenvolver, para você poder estudar. Hoje a gente tem a internet que nos ajuda. Hoje você Sim. pergunta o que Calvino falou, Sim. né? Sim. Mas assim, hoje, na época de Não Gênesis, tinha. ainda não tinha. Não. Então era Bíblia, que João Bíblias de Maquiarto estudos, falou, né? que Sim. Mateu Vários. Henry falou sobre esse versículo. E hoje você tem uma inteligência que te ajuda no português. Se você pegar a minha apostila de Gênesis no começo, você vai ver a diferença, né? Erros de concordância, né? Enfim, hoje você ajeita Sim. tudo no aplicativo. Então, não é simples. E o conteúdo, o entendimento, por exemplo, Deus se arrependeu. Sim. Deus se arrependeu? Deus se arrepende? Deus se lembrou? Então, Deus Sim. esqueceu? Bom Então, quando- questionamento. Você Sim, entende? Então, sim. quando você Abraão mentiu, Uhum. como assim? Porque como é que você conhece Abraão? É o pai da fé. Fé. Quando você chega no capítulo 12, descobre que ele mentiu Ele e mentiu no capítulo 20, Ele disse que era minhas esposa. alunas, Que ué, não é. Abraão mentiu. Eu falei, gente, Abraão não é Jesus, não. É Abraão, é falho. falho, Ele não, é ele humano. não nasceu o homem da fé. Ele se Se tornou. tornou. É isso. Assim, Exato. eu tô estudando, né, para ser terapeuta, e a minha professora ontem falou algo assim que sacudiu a mulherada. Aham. Isso aí. Ela disse que não existe mulher curada para curar. Isso aí. Existe mulher que está se curando É um Concordo. E curando outras processo. pessoas. e curando Isso aí. outras. Concordo. Sabe o que com essa ela visão. disse? Ela disse que a nossa vida com Deus é um gerúndio.
Isso. Está sempre em processo, É verdade. informação, Isso aí. sempre informação. Esse processo só para quando a gente chegar na glória. Só porque lá. aí Sim, cê- enquanto tivermos nessa terra, Só né? lá. receberemos vai ter corpos, processos, né, vai ter... Aí Glorificados. disse, não existe curadas para curar, não Sim. existe transformadas para transformar. Porque não é uma coisa que é finalizada Não é aqui. Exato. finalizada. É isso A aí. vida com Deus, o ponto final é lá. Exatamente. É verdade. Enquanto estamos aqui é gerúndio. Sim. Então não é Estamos simples. em processo. Você Tá estudar recebendo, a né, palavra crente? não é simples. Ela é complexa, mas assim, qual é o meu objetivo? Fazer as pessoas se apaixonarem. Sim. Né? presbítero. Então, vamos cavar fundo, vamos Vambora, Coisa vambora. linda. Tá proibido ficar no raso. Não pode. Vamos Exatamente. mergulhar, tem que Aí mergulhar, eu tô aqui gente. curiosa. Uma semana para um capítulo, Uma né? semana para um capítulo. E a gente lê um pastora. capítulo no dia. Será que a gente lê mesmo? Então, exatamente, eu tô com um grupo, Sei um não. grupo fazendo exatamente essa leitura. E Sim. se a pessoa não interage no grupo, eu tiro. Certo. Removo sem pena. Que lindo. E por quê? Porque se eu deixar, fica lá só. E eu falo assim, gente, isso de aqui não é enfeite. novela. É. A Bíblia Só não pra é acompanhar, né? novela que você só acompanha. Você precisa participar, Participar. se envolver Sim, com o Muita capítulo. coisa. Ah, mas eu não sei me envolver. Dia 31 de janeiro eu vou dar uma aula. Porque há uma diferença, né, presbítera, Sim. de você ler e você mastigar ali aquele Exatamente, texto. você precisa Isso se aí, envolver, você precisa entrar no texto, conversar com o texto, fazer perguntas para o texto. Exatamente. Como que é simples? Não é simples, mas também não. não é difícil. Não é. Entendeu? É só ter força de vontade, fazer as perguntas certas e o texto conversa com você. Falei que ia ter conteúdo. É isso aí, minha amiga. Os abismos, né? Recebe. Porque a Bíblia ela tem muitos abismos, né? Abismos culturais, temporais, Sim. né? E linguísticos, né? Então, se a gente não identificar, por exemplo, né? O que acontecia naquela época, para a cultura daquela época, não é a mesma coisa. Não é a mesma é a coisa, mesma mas o coisa que eu que- pego? O princípio. Eu preciso pegar o Exatamente. É princípio. isso aí. Exatamente. Você entende? Eu Sim. preciso pegar o princípio. Levítico. A gente vai estudar Levítico, presbítera? Tá na Bíblia? Tá, então vamos estudar. Ah, mas a gente não mata mais animal. Falei, mas o que matar o animal significa? Né? Quando a pessoa bota a mão para matar, ela para o animal ser morto, ela decidiu ali que ela está pedindo Se perdão. arrependendo, né? Qual é o princípio? Arrependimento. Entende? A arca hoje ela não existe mais, mas o que a arca representava? Sim. Por exemplo, a tampa do propiciatório. Propiciatório, Era ali isso. que tinha um encontro entre o seu pecado e o perdão de Sim. Deus. Sim. Não existe? Sim. Aonde se Através do sangue, encontra? né? Onde tem esse verdade. encontro? Então, os princípios do Antigo Testamento são todos Perfeito. válidos. Porque tem gente que Apontando fala, pra não preciso Cristo. mais Não, ler eu a já Bíblia, ouvi, Antigo Testamento. pastor, eu já ouvi Eu um também. absurdo, né? Perfeito. Um Quem absurdo. prega, já ouvi isso, quem prega também. Antigo Testamento conta história. Também já ouvi. Isso aí. E tem E o igrejas apóstolo que... Paulo e tem diz que igrejas toda a que- escritura, né? É. Toda a escritura. Toda a escritura É inspirada. sim. Proveitosa. Exatamente. Pastor Pablo, Vamos lá. se o Espírito Santo fosse apresentado hoje na EBD, você acha que ele seria mais Fica quieto. conhecido Para como quieto. fogo, amigo ou mestre? Eu acredito, na grande maioria, como fogo. Sim. Como um movimento, Uhum. né? Como um agir nas EBDs. Por isso que tem muitas dúvidas, né? E essas Sim. dúvidas é óbvio que serão esclarecidas, porque a gente entende que a partir do momento que a gente entende que o Espírito Santo é só poder, Sim. a gente está limitando Sim. o Deus que está conosco todos os dias, nos ajudando, nos auxiliando, achando que ele só vai ter ações externas aonde a gente passa, ou dentro da igreja. O culto foi bom, a gente tem que tomar cuidado com essa questão de culto. O culto é para o Senhor, o culto não é para Sim, você. Então não existe verdade. culto bom para você ou Isso. não. O culto tem que ser bom para Deus. Aleluia. Nós precisamos entregar o nosso melhor. E quando eu tenho o entendimento do Espírito Santo, automaticamente eu entendo que eu estou ali servindo a Deus. O culto não é para mim, o culto é para entregar ao Sim. Senhor. E não importa as circunstâncias, e nós vamos entregar o melhor culto. Sim. Amém. Nós fomos chamados para os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Né? Esses são os verdadeiros adoradores. Então, quando a gente compreende o Espírito Santo, automaticamente ele deixa de ser fogo, Sim. tá? Ele começa a ser uma pessoa. Uau. A pessoa do Espírito Santo que está com você nesse momento, para quê? Para te convencer do pecado, da justiça, do juízo. Por que temos hoje, minhas pastoras, poucas pessoas se arrependendo?
Sim. Pessoas que agem mal, pessoas que fazem o mal Uhum. e não se arrependem dos seus pecados. Por quê? Porque não estão utilizando ou vivendo aquilo que o Espírito Santo faz, porque ele é o único que nos convence do pecado. Isso. Se eu peco e não me arrependo, a gente tem um Sim. problema. É Sim. verdade. Entende? Sim. Se eu Exatamente. vivo de forma absoluta e não tenho compreensão disso, temos um problema. Isso. E se eu fico só com o foco que ele é fogo, eu perco essa questão dessa moldura que ele provoca na gente, desses frutos que ele vai forjando na gente. Perfeito. sim, Porque, sim. vamos lá, o Espírito Santo, né? Se Ele. deixar, amiga, É. ele vai falar isso a aí. entrevista toda. Os dons espirituais, vamos lá. Aham. Os dons espirituais, eles são externos, ok? O que é Sim. dom espiritual? É tudo aquilo que a gente vê, que é dito lá em 1 Coríntios, capítulo 12, se eu não me engano. Ele fala que os dons de línguas, o dom de palavra de conhecimento, Sim. palavra de sabedoria. Todo Esses são mundo- os dons Todo mundo externos. parece que Todo busca mundo muito gosta. isso, Isso. né? O crente gosta disso, né? Sim. Gosta de ir na igreja para receber revelação. Eles só pegaram aquele buscar os Isso. melhores dons, né? Que Paulo Isso, fala. Eles só pegaram exatamente, isso. Só pegou isso, Aí E esqueceram dos frutos. E mais uma vez a gente tem que ter Exatamente. equilíbrio, Sim, tá? sim. Eu costumo sempre dizer o seguinte, tá? As experiências com o Espírito Santo, elas são de várias formas. É isso. O que não pode haver é experiências virarem doutrinas. Sim. Esse é o maior cuidado que a Que a igreja gente precisa ter. É. Os né? extremos. Os extremos, É, exato. porque- As experiências, elas existem porque nós servimos a um Deus vivo. Sim. Eu falo isso. Mas a Sim. gente só precisa tomar cuidado que a minha experiência é minha. Certo. Sim. O que acontece hoje? Pessoas que fazem livros com a sua experiência. Exato. E aí cria um manual. Não, porque Verdade. eu fiz Ai, assim. não. Sim. Você fez assim, você foi usado assim. Isso. Mas não significa que é assim. Isso, Aham. isso é uma das características que o Sim. Espírito Santo se mostra, porque se a gente, como pessoa, a gente possui várias características, que dirá o Espírito Santo, né? Perfeito. A gente tem várias habilidades, a gente não se resume, né? Nós passamos por algumas entrevistas aqui e vemos pessoas que tocam pandeiro, que pregam, né? Sim. Então, são várias habilidades. Sim. Se a Sim. gente, como pessoa, podemos ter várias habilidades e admirar e aceitar essa habilidade no outro como pessoa, por que, então, reduzir o Espírito Santo somente como fogo? Exato. E aí a gente perde a obra de dentro, interna, que ninguém vê, que primeiro começa interna, né? Exatamente. Mas depois você recebe o Precisa fruto. começar Eu interna. É costumo isso aí. sempre dizer que a maior obra do Espírito Santo, ela não é externa, ela é interna, Ela é interna. tá? A maior obra é interna. Primeira A primeira em nós, grande né? obra é o fruto. Isso que Não teria é o que dom. ser a prioridade. Exato. Então, Primeiro, pastor, primeira obra do Espírito Santo então é fruto. seria isso. Tá? Quando você lê Gálatas 22, Uau. eu sempre aconselho a ler 5:22. 5:22, perdão. Sim. Eu sempre aconselho a ler dos versículos 17, 18 e 19. Porque antes disso, o apóstolo Paulo ele fala das obras da carne. Sim. Tá? Então, o que o apóstolo Paulo diz para mim e para você é que a nossa carne, ela é pecaminosa, ela tende ao pecado, ela nos leva ao mais profundo abismo. Sim. Esse somos nós, tá? E aí, o que o Espírito Santo vai fazer? E aí ele vai dizer, agora, a obra do Espírito, o fruto do Espírito, e aí ele vai destrinchando amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Ele vai falar dos dons espirituais, dos frutos espirituais. Eles, na sua completude, vão transformar a nossa vida. Vão fazer com que sejamos verdadeiramente crentes. Sim. E eu costumo sempre dizer o seguinte, os dons acompanham a missão. O Espírito Santo molda o caráter? Molda o caráter. Uau. Molda o caráter. Você consegue você ver... permitir. Exatamente. Ah, Você consegue ver... Se uma pessoa, se eu quero que o casal esteja na minha casa, presbítera, Flávia e pastor, eu tenho que convidá-los. E às vezes a pessoa não convida o Espírito Santo para habitar e ir lá. Vamos lá comigo na minha casa, vamos lá me ajudar a mudar a minha casa. Né? Eu sempre digo que o Espírito Santo ele é um poder. Sim. Dentro de nós habita um poder
absurdo, um dunamis, né? Que o apóstolo Paulo Isso. chama, é um dunamis. É isso. É um poder absurdo. Só que a gente não É usa como uma pra nada. dinamite É Exatamente. como uma dinamite. pulsante dentro da Mas gente. a gente não usa, parece que a gente ignora completamente o poder de Deus. Jesus ele deixa claro o seguinte: é necessário que eu vá para que ele venha. Por quê? Aham. Porque quando ele vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, tá? Aí eu faço até uma pergunta para vocês. Eu gosto de fazer uma pergunta, né? Já que eu sou entrevistado, eu pergunto também. Pode É? perguntar, ué. Posso perguntar? Fica à Aí ela quer vontade. falar, mas ela quer falar. Tadinho. Fala, Não, fala. Não, eu quero fala. falar, não, eu sabia que, porque eu falei pra ele, olha só, seja objetivo, tá? Porque Sim. senão Tá. você toma conta, e é o que tá acontecendo. Tá bom. Você vai pro corte, ó. Corta. Corte. Vai pro corte. Essa vai pro corte. Ele vai pro corte. Vai viralizar. É isso. Vai viralizar. Porque, gente, não, mas é pra ser descontraída, vamos ser descontraída, porque ele é assim. Vai viralizar. Amor, me explica isso aqui. Aí, quando ele faz assim, então, eu falo, misericórdia. É. lá vem. Aí, na terceira profundo. frase, a minha mente já tá Exatamente. porque ele é Que o muito povo profundo. Aguarde que o povo consiga captar em nome de Jesus, né? É Uma isso. pergunta rápida, né? Sim. Se Jesus não fosse, como é que nós estaríamos hoje? Sem o Espírito Santo. Sem, perdidos, Como é que né? nós teríamos acesso a Jesus hoje? Não teríamos. Não teríamos. Uma Do coisa, jeito que o mundo é grande, por exemplo, É. vamos supor que Jesus estivesse em um lugar para que a gente fosse Sim. visitar. Exato. É. De Você Jerusalém. imagina, lembra de Moisés fazendo, aconselhando o povo, Sim. que Jetro chega e diz assim, olha só, isso é desumano para você e para o Aham. povo. Sim. Se Jesus não vai, ele estaria aqui fazendo o que Moisés fazia com o povo. E aí, Exato. para você Se consultar exaurindo. Jesus, você teria que ir para Mas, infelizmente, existem pessoas que Que acham vão para lugares. que naquele lugar Exatamente. está... Não, eu vou naquele culto com aquela pastora, porque Sim. ali Deus vai falar comigo. E às Isso. vezes se desdobra e se endivida e vem. Sim, e às sim. vezes o Senhor só está esperando na sarça ardente lá no É isso deserto aí. para falar É. com vocês. Só tá entendeu? esperando inclinar de cabeça. Às Espírito vezes é no Santo, culto seja de bem-vindo quarta, aqui. Às vezes é no culto Exato. de quinta com seu pastor Sim, local que ele vai Ou falar. até mesmo dentro do seu quarto. É né? Exatamente. No secreto. É uma pergunta Exatamente. provocativa. Por que é uma pergunta provocativa, né? Porque a gente consegue entender que, tipo assim, Jesus, e quando eu falo isso nas aulas de paracletologia, Jesus, ele era limitado. Quando eu falo isso, quê? É. Jesus Mas era Ele limitado. tava no- Como homem, ele era Sim, limitado. Sim, ele era tinha 100% homem, limitações. 100% Ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo Não. tempo, por isso ele viajava. Viajava para Galiléia, viajava para... Por isso ele Isso. tinha que cumprir esse papel de forma limitada, como Sim, homem. humana. Sim, certo? exatamente. E ele deixa claro o seguinte: a partir de agora não haverá mais limite. Uau. Não tem mais limite. Gente, porque é eu forte. porque eu vou pro Pai, eu vou Sim. deixar para vocês alguém que vai caminhar com você todo dia, em Dentro todos os Uau. lugares. Dentro de vocês, é isso aí. Não tem Dentro, mais porque limite. Jesus caminhou Então- lado a Isso é lado, o Espírito Santo maravilhoso. Então caminhou eu tenho que dentro. entender hoje, você que está nos ouvindo aí em nome de Jesus, você tem que entender hoje que você tem um poder dentro de você, que é o poder de Deus. Nós não temos uma dependência de uma pessoa física agora nós temos a dependência de um poder, de um Espírito Santo. Ele que está em nós e ele que vai agir através de nós. O que nós precisamos fazer? Pergunta a ele. Ele se revela através das escrituras, ele vai te ajudar a clarear isso aí. Agora eu vou dar oportunidade para ela falar, que senão ela vai brigar comigo. Acho que ela tá ali Ó, puxando o paletó dele Vai ali, ó. brigar comigo, vai brigar comigo. Falando de Gênesis, falando do Espírito Santo, que tem tudo a ver. Presbítera Flávia, como estudar o princípio de todas as coisas, que, assim, de uma forma em que molda a nossa identidade como mulher e como líder. Então, se envolvendo com o texto, precisa ter paciência. Eu comecei um grupo e eu vou montar uma aula com as dificuldades. A grande maioria está dizendo, não tenho tempo. Sempre assim, né? Como é que vai Exato. ser moldada pela palavra de Deus se Sempre você tem não uma tem desculpa. tempo? Nunca tem tempo. Né? Nunca tem. Então, assim, a gente precisa arrumar esse tempo. Sim. Eu costumo dizer que não é encaixar Deus na nossa rotina. Senão a gente está dando a oferta de Caim. Por que Verdade. Caim, a oferta de Caim, ela foi rejeitada?
Porque Caim deu do fruto da terra? Não, porque Deus não vai pedir aquilo que a gente não tem. Se Sim, Caim era sim. lavrador, agricultor, é fruto da terra que ele tem que dar. Sim. Ele não vai pedir o que eu Verdade. não tenho. Mas por que que ele foi rejeitado? Primeiro, ele deu um tempo depois você dá o que sobra. Exato. Aí a gente ama falar mal de Caim, mas está lendo a Bíblia quando tem tempo, vai ao culto quando não tem Isso. nada para fazer. E hoje tem muitos distratores, né, pastora? Gente, outra coisa que está Presbítera. tirando o povo da igreja, culto Isso. online. Sim. Isso aí. Exato. Sim, Culto online. Ah, eu não vou para a igreja, eu assisto pela internet. Tá tirando o Isso. crente da igreja. Da O culto igreja. online tá tirando o Os crente da devocionais igreja. prontos. Não é. Devocionais Não prontos. Devocionais pode- prontos. Exatamente. Sim. Esse meu projeto, ele é o seu devocional com a Bíblia. Por quê? Eu comecei a ver um movimento, né, de pessoas começando o ano comprando livros devocionais. Nada contra. Sim. Eu escrevo, sou escritora. É leitura, é ótimo, Ótimo. para leitura. Mas não ótimo. só isso, né? Para você ler, né? Em vez de estar no celular. Agora, o seu devocional é com a Bíblia, Exato. É pessoal. é com a palavra. Então, eu estou ensinando as meninas, e assim, ontem foi Gênesis capítulo 10. Elas conseguiram, se você pegar Gênesis capítulo 10, é genealogia, e elas conseguiram extrair. Olha que lindo. Porque eu falei, olha só, faça perguntas para o texto, né? Quem Pode tá ser que falando? ficamos preguiçosas diante de Fica. tanta facilidade. Fica, amiga, sim, isso fica. acomoda. Porque você abre lá, tá lá Sim. o versículo, Uhum. né? A E reflexão. ainda tem a reflexão, que Sim. não é a sua, não é que pessoal. não foi o que Deus falou com você. Exato. É uma Isso. comida pronta. Uhum, sim. Não, Fast gente, food. não tem. Eu escrevo. Eu tô já em 1 Crônicas, eu tenho um devocional, né? Eu tenho, eu Sim, escrevo, sim. mas eu falo, esse não é o Não seu pode ser o seu É. devocional. Isso O pode s- ser bom para te enriquecer segundo uma visão de uma Exatamente. outra pessoa. É Exato. importante, né? Exatamente. A gente entender como o pastor Pablo, como a presbítera Flávia pensam, mas para além disso, o que esse versículo te Perfeito. provoca? Quando é que Gênesis deixou de ser leitura e virou um chamado para você? Então, o que aconteceu foi muito interessante, porque foi algo muito casual mesmo. Uma jovem da minha igreja, ela falou assim, tia, me ajuda a ler a Bíblia? Eu falei, ajudo. E começou com ela. E aí eu comecei a me aprofundar em Gênesis para possíveis dúvidas Dela. que ela teria, porque eu sei que vai ter, Sim. sabe? Deus lembrou, que causa é esse, que as pessoas acham que eu sei tudo, que abismo é esse, né? Sim. Aí pega um negocinho. Exatamente. Aí eu sempre pergunto, vai edificar a sua vida? Não, então passa. Uhum. Né? A Isso. Bíblia não tem responsabilidade nenhuma de matar a Temos minha que matar- curiosidade. O Uau, Senhor, olha isso. quando escreveu a Que Bíblia, ele isso, não hein? escreveu. Quando ele permitiu, inspirou homens para escrever, ele não tinha essa intenção de matar a Sim. minha curiosidade. O que, que é isso? O que, que é aquilo? Então, quando eu percebo que a pergunta não vai edificar, eu falo, esquece, deixa, Sim. né? E é um exemplo É um rápido. feeling, né? Porque Você precisa ter esse feeling. exatamente. Senão, isso até pode provocar o ego de um professor Sim. também, para que ele tenha resposta Pra tudo, para né? tudo. Exato. Não, teve uma vez que eu falei, quando você chegar lá, você Uhum. pergunta para ele. porque eu não sei. Aí você passa o bastão para quem é de direito, né? Quem é que sabe de tudo E aí, o que mesmo. aconteceu? Quando eu falei na minha live que ela estava estudando a Bíblia comigo, algumas pessoas se interessaram. Legal. E aí, eu comecei a morar em Gênesis, porque sempre chegava uma pessoa para estudar Gênesis, né? Eu estava com essa aluna no capítulo 20, aí eu tinha que voltar no capítulo 1, porque tinha gente começando. Cansativo. E hoje eu estou em Gênesis de novo com esse grupo. Então, Gênesis passou a ser minha casa. Sim. Que bênção. Porque entra ano, sai ano, eu não saio de Gênesis por causa dessas pessoas que chegam. Por onde começar? Pelo começo. Gênesis é Bereshit no princípio, origem, começo de todas as coisas. Mas eu ouvi dizer que cada um ensina de um jeito. Eu ensino Gênesis. É. Porque você chega em Mateus, pega uma genealogia gigante, você não sabe quem é quem. Sim. E não vem me perguntar, não, porque eu não vou responder, porque eu não queria ler Gênesis. Me irrita, não. Não me irrita. Não me irrita. Vamos ler, Entendeu? gente. Por Já favor. E aí eu percebi que aí o meu marido começou a falar, você já percebeu
o que você está especialista? Gênesis 1 você já sabe o que se trata, Gênesis 2, Gênesis 3. Que tal você começar a escrever, a trabalhar nisso? Só que aí começava a aparecer muitos projetos, muitas coisas, sempre foi ficando de lado. Até que chegou o Imersão, né? Que benção. Submersas, lá na IENAC. E esse Submersas abriu um leque, as pessoas queriam Foi aprender. maravilhoso. E aí Sim. entrou a imersão. Antes de a gente passar para o pastor, eu também quero saber assim: se hoje você tivesse que tomar café com alguém de Gênesis, isso serve para a gente também. É isso aí. Com quem você tomaria um Então, café? amiga, E por quê? uma mulher de Gênesis que Depois o senhor sacudiu, responde também, tá, pastor? que sacudiu Sim. na aula, né? Foi a mulher de Ló. Porque as pessoas julgam muito a mulher de Ló, É, né? Ah, porque verdade. olhou para trás e virou e tal, tal, Nossa. tal. Só que a mulher de Ló, quando você se aprofunda, você descobre que ela ela só conhecia Sodoma, né? Entendi. Ela era uma sodomita. Sim. Então, assim, Isso. para ela era deixar para trás A vida. tudo que ela conhecia. Então, se eu pudesse tomar um café com ela, eu dizia: minha filha, confia no processo. Isso. Deus tem um caminho para você seguir. Porque ela não Você sabia. diria para ela, desapega, minha filha. Desapega, entendeu? Vira a página. Creia É. no Senhor, né? Você sabe que porque desapegar não é tão fácil não assim. é tão Não. fácil. Exatamente. Ela ouviu 3 ordens de um Deus que ela não conhecia. Sim. Porque o marido dela não foi o sacerdote para explicar. Então, quando falou, não, você precisa ir, não olha para trás e vai, não houve confiança suficiente. Então, se eu pudesse Isso. tomar um café, seria com ela para dizer assim, confia no processo. Vai, porque Não olha pra trás. não olha para trás, tem vida Tem para vida você. aí. Exatamente. E Interessante. essa coisa de não é fácil deixar para trás as coisas é interessante, porque quando eu não entendia Gênesis como eu entendo hoje, e eu já falei, já preguei isso até na IENAC uma vez, porque tem um corte meu na internet falando isso, né? E o meu pastor, ele fala isso, né? Quando às vezes a gente vê cada coisa que a gente fala, quando a gente vai se aprofundando, Isso. a gente vê as besteiras que a gente fala. Eu achava que foi fácil para Abraão sair Uhum. de Harã, Sim. né? Porque Deus deu uma promessa, né? Vai para a terra que eu te mostrarei e lá te abençoarei. Só que quando você se aprofunda, quando você começa a olhar para o texto e se envolve, você começa a perceber tudo que ele precisou deixar para trás, Sim. romper com tudo aquilo para ir. Mesmo que alguém chegue para mim hoje e fale assim, presbítera, vai ser uma bênção. Cara, eu tenho família aqui. Uma vida É. estabelecida, Sabe? trabalho, Exatamente. Então, filhos. é deixar tudo isso para trás para poder ir com a minha Sim. família. Então, de verdade, não é fácil. E de repente hoje você teria o Uber para ir, né? Você Sim. teria o avião para ir, não é sim. verdade? Tem tudo isso. Ele Tudo foi isso. A andando, realidade exatamente. agora é diferente, É né? isso É aí. diferente. Então era muito difícil para ele realmente Sim. sair daquela E terra. detalhe, né? Vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, ele não sabe para onde está indo. Não sabe para onde está indo. Ele vai para uma Totalmente. terra onde Deus vai mostrar. Mas até então ele não Exatamente. sabe para onde ele está indo. Difícil, né? Difícil. Difícil. Muitas incertezas. Incertezas, exato. Isso Mas ele mesmo. foi, né? Que bom, Ele graças a foi. Deus que ele Graças a Deus que ele, Ele foi, foi. exatamente. E nos deixou esse exemplo maravilhoso, né? Sim. É, verdade. De uma fé construída no caminho, né? Construído no caminho. Pastor Vamos Pablo! lá. Vamos ver se minha esposa vai brigar comigo agora. A gente percebe que o pastor Pablo ele tem isso com o Espírito Santo, né? A gente percebe que tem algo a mais, não é só uma disciplina. Exato. Quando que você começou a perceber que o Espírito Santo não era apenas uma disciplina, mas que fazia parte de um chamado? Quando foi? O chamado, na verdade, ele vem justamente quando eu começo a ministrar sobre o Espírito Santo. Não foi a primeira vez que eu ministrei sobre o Espírito Santo, estudo. Uma vez eu fiz um estudo com o pastor Tiago, da nossa igreja. Então você já tinha tido algumas experiências. Eu já tinha algumas visões e já Uhum. vivia segundo Sim. essa visão. Já tinha tentado, já tinha procurado esse entendimento. Exato. Só que te pegou de jeito, pelo que a gente está Exato. percebendo. E aí eu recebo o convite para ministrar a aula. Lembrando que quando a gente é professor, a gente está disponível as matérias, né? Sim. Isso aí. Que são disponibilizadas para a gente. Minha esposa, que também deseja entrar
no ministério do Enoiquel, Educação. na educação, né? Aham. Ela também deseja ministrar algumas aulas. Eu falei, não tem como escolher, não. Vai cair no teu colo a É, matéria e quando cair, exatamente, você Ah, eu vai quero- se aprofundar. vai se Quero aprofundar, dar aula né? disso, não tem. É. Não dá pra fazer. Eu quero Gênesis, não É. dá não. Não, essa aí não dá. Poxa, Essa aí não dá. Hermenêutica. Hermenêutica, né? eu Ela quero gosta os começos, muito, né? ela, hermenêutica. Não, Exegese, hermenêutica, né? Que ela gosta muito disso, né? Sim. Então, quando eu fui convidado para dar aula de paracletologia, que é o Espírito Santo, eu entendi que desde lá do início ele já estava me preparando para esse momento, Sim. né? Para eu poder ensinar, falar sobre ele, né? E realmente, de alguma forma, faz parte daquilo que eu entendo, né? Certo. Como a Trindade, né? Como eu enxergo Deus, né? Porque se eu não enxergar Deus como a Trindade, como Deus, por exemplo, né? Às vezes eu vejo muitos erros e equívocos na igreja, tipo assim, Jesus está aqui. Isso. É errado ou não é errado dizer que Jesus Sim. está aqui? Entende? Uhum. Como é que a gente repete coisas que vão fazendo. Sim. E às vezes Nascido e sem criado crítica, aqui. sem julgamento. Olha, Jesus está aqui. Jesus está sentado à destra do Pai. A gente sabe disso. Fisicamente, ele está Ele lá, tá lá. sentado. Ele foi assunto aos céus Sim. e tal. Quem está conosco é o Espírito Santo, Sim. né? Amém. E às vezes a gente ignora isso dentro da igreja, a gente ignora esse momento, Sim. a gente ignora a É. ação do Espírito Santo, porque a gente, de alguma forma, Senhor, Jesus, vem para cá, Jesus. E Jesus, fisicamente, ele está à destra do Pai. Quem está conosco é o Espírito Santo. Então, quando você Uau. consegue ter essa compreensão e consegue fazer essa divisão com clareza, Pai, Filho e Espírito Sim. Santo, e hoje quem está conosco é o Espírito Santo, a gente começa a entender como lidar com as coisas. Por exemplo, na sua oração, você automaticamente, é óbvio que tudo que a gente faz e ora é em nome de Jesus, porque Jesus Isso. ensinou, Sim. ok? Sim. Mas você pode falar, Espírito Santo, tá aqui É comigo, verdade. nesse momento, Intercede por mim. intercede. Eu não sei orar. Fazer, É. exatamente, Leva, fazer Senhor, leva a esse oração gemido, de né? forma correta, entende? Sim, É sim. fazer uma oração de forma clara, porque ele tá aqui, ele tá te ouvindo. Verdade. É ele que vai levar suas orações com gemidos inexprimíveis pro céu, pro Pai. Entendo. Então, quando a gente entende isso, Uau. Senhor, estou com uma dor, Espírito Santo, me ajuda. Tu tá Verdade. aqui. É isso. E é isso que eu gostaria de entender. clareza. Que você pudesse assim, explicar para as pessoas que estão nos ouvindo hoje o que a igreja, o que mudaria na vida da igreja se o Espírito Santo parasse de ser só um tema, mas fosse uma experiência diária na vida da igreja, nos cultos, na vida diária, pessoal de cada um. O que a igreja ganharia, o que mudaria na vida da igreja? Uma palavra só, avivamento. Sim, Haveria um avivamento muito grande dentro da igreja. sim. Né? Não, lembrando, não é um avivamento de poder externo, é um Certo. avivamento de transformação Formação. Uma interna. igreja Interna. madura. Uma igreja madura. Transformada. Uma igreja Sim, transformada. sim. O que a gente vê hoje, a gente repara que são muitas igrejas que nós temos, e graças a Deus por isso, a igreja é maravilhosa, eu sou apaixonado pela Sim. igreja de Jesus Cristo. A gente pode ter divergências teológicas em alguns Sim. pontos, Sim. são Sim. naturais, Sim. né? Nós somos, graças a Deus, nós somos pentecostais, estamos Verdade. dentro do mesmo contexto, É mas tem os isso. nossos irmãos reformados, que são Sim. bênção de Deus, na qual eu amo também todos eles, são maravilhosos nos ensinos, nos estudos, mas Verdade. a igreja, se ela tivesse o entendimento e a ação do Espírito Santo, ela seria igreja madura. Verdade. A gente pararia de ter tipo de ações ou movimentos perigosos. A gente teria uma igreja com clareza de quem é Jesus Cristo, vivendo a palavra. Uau. Né? Quando a gente percebe, por exemplo, a presbítera Flávia citou aqui, né? Há pessoas que têm preguiça de ler. Uhum. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo está aí para te ajudar. Ele tem todo o poder. Eu cito o seguinte: se não houvesse nenhuma Bíblia de estudo, se não houvesse nada, Sim. tá? Eu só tivesse uma Bíblia na mão. Não importa qual a versão mais fácil ou mais difícil, não importa. Isso. Você está do lado daquele que escreveu. Sim. Aleluia. Ele está dentro de você.
Então, se tem dificuldade de entendimento, peça a ele. Peça isso. Sim. É óbvio que as ferramentas, elas são importantes. Eu costumo É. dizer, você, né? O que Calvino falou? Gente, quem iluminou Calvino, me ilumina. Exatamente. É verdade. Você É o mesmo. entende? É o mesmo, É o mesmo. sabe? Então, E as assim, pessoas é claro acham que eu que- preciso buscar a É. fonte. Eles estudaram, respeito, amo os Aham. historiadores, mas Êxodo, eu estou consultando o Espírito Santo. Isso aí. Eu tô demorando mais um pouco com as aulas por causa disso, porque assim, eu pesquiso, Pesquisa. né? Mas eu vou, Senhor, o que o senhor quer falar aqui? Presbítera, tem pessoas que acham que estudar esfria a fé. Ainda existe esse pensamento no meio do Existe, povo? Existe. existe, porque eu Errado, existe. tive alunas que abandonaram o curso, porque Sim. quando Uau. o pastor percebeu que Você ela sente estava ainda fazendo... isso nos seus alunos? Sim, ela abandonou o Uau. curso, Tem muita porque gente. ela... Sim. Quando o pastor percebeu que ela estava fazendo introdução, desenvolvimento e conclusão, descobriu que ela estava estudando o contexto do Nossa. texto, Uau. trazendo e disse que não, que ali ela não pregava mais, porque É. ali é para abrir a Bíblia Sim. Nossa. e deixar o Espírito Santo falar. E o falar. Espírito Santo fala na hora que você está estudando, até porque Isso. você precisa respeitar o contexto do texto. É ele quem Perfeito. nos faz lembrar, não é Verdade. isso? Exatamente, Nos porque ensina assim, todas as coisas, O que né? acontece, E né? se A você não Bíblia... aprendeu, como é que ele te lembra? Exatamente. A revelação está aqui. Essa é a Sim. revelação. Sim. Não existe outra, ok? Isso. Então, o que o Espírito Santo traz? Iluminação do texto. O que isso Sim. quer dizer? Se a gente apaga as luzes daqui, tudo que está aqui vai continuar aqui, Sim. ok? Ok. Vai continuar tudo aqui. A luz está apagada, mas essa mesa vai continuar aqui, aquela ali vai continuar, tudo vai continuar ali. Quando a luz acende, você consegue enxergar onde Perfeito. está cada coisa. Sim. Então, o Espírito Santo, ele ilumina o texto Exato. para que você enxergue claramente Lugar. aquilo que Deus quer dizer. Ele sabe o que está ali. A gente não sabe, Exatamente. mas ele sabe. Ele É sabe. verdade. Pegou, né? Exatamente. E aí falando do Espírito Santo em Gênesis, ou o estudo da E o Bíblia, Espírito né? Santo tá A aí gente ajudando. liga tudo, né? Porque não existe você ter clareza da Bíblia sem Espírito Santo. Não existe. Isso não Essa existe. iluminação, a gente poderia falar, seria... não seria teológico falar que essa iluminação é o Espírito Santo em nós? Exatamente. Sim, Essa ele, clareza é do ele. texto, Sim. que às vezes chega, que você olhou pro texto e leu ele 480 vezes e nunca prestou atenção, e de repente pinta aquela palavra e você fala assim: caramba! Exatamente. Aí não existe aquela pessoa privilegiada, aquela pessoa. Como aquela pessoa prega, ninguém prega. Não, aquela pessoa busca de Busca. forma É diferente. isso aí. Exato. Se É isso. aprofunda e não sai dali enquanto ela não consegue entender aquilo que Deus quer revelar, iluminar através da palavra. É Vem, diferente. Espírito Só que Santo. ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém Deixa quer. você vir, Senhor. Fala, Minha amiga, pastora. falando de conhecimento, é algum momento assim da sua vida, né, você sentiu que por não estar na mídia, seu conhecimento foi subestimado? Assim, não por não estar na mídia, Sim. mas por não ser mestrada. Hoje você é seminarista. né? Não, mas não ter mestrado, não sim. ter, não ser Sim. pós-graduada, né? Sim. Infelizmente, existem ainda Uhum. algum preconceito, Preconceito, né? né? Sim. Eu já me perguntaram, você é teóloga? Oh, E eu disse não, e a pessoa disse, faça teologia, Sim. Senão você né? não consegue porque existem entrar em algumas portas, né? existem portas que se Sim. fecham, né? Então, assim, eu não me senti subestimada por não ser famosa, por não estar na mídia, até porque eu não busco isso, né? Não tenho Sim. esse Pretensão. desejo, né? certo. Mas já me senti subestimada por não ser teóloga formada, ser só Certo. seminarista, né? De alguma E que toda a forma- minha formação veio por estudo, Sim. né? E de alguma forma, isso, de repente, não te provoca para você se tornar teóloga? Então, eu Já tem um perfil. Tem, porque você é teóloga. Seminarista, né? É, Seminarista no caso, é- por causa da teologia da Isso. palavra, sem ter, não estou falando de receber aquela coisa da faculdade e tudo mais. Aham. Eu estou dizendo por causa da inclinação Sim. Sim. pra eu palavra. pensei, mas eu fui orar.
Uhum. né? Sim. E o que que eu entendi? Eu entendi que existem acessos, Certo. existem chaves. Uhum. E eu tenho um acesso diferenciado. Entendo. E assim, se eu fizer teologia, vai melhorar? Com certeza, porque estudo nunca é demais, Sim. entendeu? Mas o que que eu prefiro? Me aprofundar na palavra, porque quem estuda teologia sabe que a teologia não estuda a Bíblia. Sim, Isso. exatamente. E eu sou uma pessoa apaixonada pela Bíblia. Sim. Né? Vai estudar paracletologia, vai estudar cristologia, vai temas, isso. estudar eclesiologia. Isso Sim. tudo eu fiz, No né, seminário. no seminário, mas a Certo. teologia vai aprofundar. A teologia sistemática aprofunda mais ainda, Isso. né? E só que eu descobri que existem acessos, né, que não são certificados que vão abrir. Exato. Uhum. Existem acessos que não são diplomas que vão abrir. E assim, uma vez uma pessoa me disse assim, ela veio até mim e disse assim: você tem chave, você tem acessos que a chave está com você. Por eu ser uma pessoa mais simples, né? Por eu não sei te explicar. Porque assim, porque quem assiste a minha aula sabe, eu não sou uma pessoa Sofisticada. sofisticada. Gente, estamos aqui. Tudo Aham. bem? Boa noite. Sim. Não, eu sou. Gente, Espontânea. no meio da aula. Sim. Felipe, Então, cala a boca. isso eu aí, sou eu tô assim. vendo aí uma Desse questão no jeito. casal, né? Que é a questão do Espírito Santo. É uma maturidade desenvolvida. Sim, É que sim. você sabe exatamente por onde o Espírito Santo quer te levar. Exatamente. E você não está ali fazendo para agradar ao homem, mas Exato. seguindo Exatamente. uma direção divina dada Exatamente. pelo Espírito Santo. Exatamente. E isso é uma maturidade. Então, Porque a teologia, pastora, falar. ela vai me segurar em algumas matérias, sim. né? A Bíblia não. O que que eu quero estudar? O cuidado de Deus com as mulheres. Vamos lá. O Isso. cuidado de Deus com as mulheres dizendo. Como é que Deus cuidou de Eva? Como é que Deus cuidou? Isso a teologia não vai me dar. E aí vai exigir de mim muito tempo, né? O Uhum. seminário eu Sim. Foram 2 terminei. anos, né? Mas foram 2 anos. Terminei, para a Sim. glória de Deus, mas me prendeu muito, porque você tem que assistir vídeo, você tem que estudar, você tem que fazer vídeo, tem que fazer prova. Isso. Aí faz trabalho, E faz conclusão de trabalho curso. intermináveis. E o nosso seminário, o Sim. trabalho é assim, ó, na escrita, não é na não é. digitação, Sim. enfim. E aí, a minha cabeça, é um tempo que eu poderia estar estudando Sim. Eva. Sim. É um tempo que eu poderia estar me dedicando a Débora. Sim. Você entende? Então, assim, eu não que vá atrapalhar, mas vai impedir o meu aprofundamento na Bíblia, porque teologia não te ensina a Bíblia. Isso. Ela te ensina matérias, né? Bênção de Deus, que é bom você Uhum. aprender até para uma conversa. Mas a minha paixão é isso aqui, a É palavra de Deus. conhecer Deus através da palavra. Exato, conhecer Deus através da palavra, exatamente. Exato. Minha amiga presbítera Flávia, essa palavra presbítera. Vamos lá. Como é ocupar o cargo de presbítera sendo mulher num espaço historicamente masculino? Então, Verdade. minha amiga, eu passei a ocupar esse espaço, né, com consciência e responsabilidade. Entendendo. Lembrando que ela é a única presbítera conhecida no meio dessa Exatamente. galera aí, É, né? Fala em única. presbítera, Eu não não, conheço presbítera outra, não. Flávia. É a Conhece, presbítera Márcia? Flávia. Não, eu conheço a presbítera Flávia. É, exato. É. É a Algumas única pessoas presbítera. falam, mas é a É única isso. presbítera que eu conheço. Exatamente. Eu passei a ocupar consciente, responsável, a partir do momento que eu entendi a função, Sim. né? Então, não é um cargo, é uma função. É ensinar a Certo. Bíblia, né? Sim. E assim, é claro que quando existe um cargo historicamente feito para um homem ocupar, a régua, Sim. e aí uma mulher ocupa, a régua é maior, Sim. né? Então, a medida é igual no trabalho, né? Parece que o homem faz A e B, mas a mulher, para o mesmo cargo, precisa Tem que fazer fazer isso. A, B, C e D. Exatamente, entende? Sim. Mas assim, quando eu entendi a função, eu passei a exercer consciente e com responsabilidade.
eu nunca enfrentei um preconceito, vamos dizer assim, nunca. Literal, rasgado. Nunca, Uhum. né? Sim. Para honra e glória do Senhor, eu sou convidada, as pessoas me apresentam presbítera Flávia, as pessoas me chamam de presbítera Certo. Flávia, não existe esse preconceito, né? Uhum. E se alguém talvez não reconheça, fala pastora. Mas nunca fui excluída Sim. ou Sim. rejeitada Verdade. nos lugares que eu frequento por causa do meu cargo. Agora, existe uma responsabilidade, né? Porque é um cargo que foi, historicamente, biblicamente, você não vê presbítera, É, né? não Isso. mesmo. Ah, presbítera não é bíblico, enfim. Mas eu olho muito para o cargo, para a responsabilidade, para aquilo Sim. que Deus me chamou para fazer. E um presbítero, qual é a função do presbítero? Ensinar. Ensinar. E é o que eu faço. Então, acho que eu estou Discipular. exercendo com Sim. É responsabilidade. verdade. E, minha amiga, o que que você diria para as mulheres que têm conteúdo, mas se sentem ainda invisíveis? Então, eu tenho uma mentoria, né? Missão Pode e falar. propósito entre elas, que é missão e propósito justamente para mulheres travadas, mulheres que sabem que existe um propósito para cumprir, mas não conseguem. Nessa Sim. mentoria, eu digo o seguinte: existe uma missão que é única, que é pregar Jesus Cristo. Essa missão é uma missão que nos une. Sim. É verdade. Temos que pregar Jesus Cristo. Deus, Chamados pra o isso. Senhor Jesus nos Sim. comissionou para Exato. isso. É isso. Agora, eu vou cumprir essa missão diferente da pastora Débora. Isso se chama propósito. É isso. Meu propósito é diferente. Sim. Sim. A missão, ela é maior do que nós. Sim. Ela é inegociável, ela é Sim. intransferível, né? É isso aí. Ela independe se eu tô bem, se eu tô mal, eu preciso pregar Jesus Cristo. Agora, o propósito é do meu tamanho. A missão é única, presbítera? A missão é única, pregar Jesus Cristo. Exatamente. Certo. Ela é Ide por todo única. mundo pregar evangelho a toda criatura. É Uau. única e Essa nos é a une. ordem. Sim. A missão nos Nos une, mas existe um propósito que nos separa. Certo. Porque o propósito, ele é do meu tamanho. O que isso significa? É de acordo com a minha realidade. Sim. Isso. Ah, mas eu queria gravar no podcast. Sim. E se eu não tenho dinheiro? Isso. Eu tenho, gente, conteúdo pra caramba aqui. E às vezes, no meio do áudio, passa um vassoureiro no meu condomínio. Olha, Vassoureiro, vassoura, olha, olha. vassoura, a minha cachorra late. Agora eu consegui um Sim. aplicativo que tira o ruído. Mas até eu descobrir que tinha, foi muito muito áudio com latido. vassoureiro. Vassoura. Tinha muita Pago, coisa. abrindo, lavando louça e água. Você entende? Prato Então, caindo, o colher. propósito, a missão eu vou cumprir, né? A missão é única, pregar Jesus Cristo, mas o propósito é do meu tamanho, é de acordo com a minha realidade, é de acordo com a minha identidade, é de acordo com o meu temperamento. Uau. Verdade. Sabe? É do meu tamanho, porque Jesus Cristo, ele comissionou que pregar, né, o evangelho, mas eu vou pregar do meu jeito. Sim. Eu não sou sofisticada, eu não sou aquela pessoa, né, que passa o culto todo, gente, a paz do Senhor. Não, gente, quando eu vejo, eu tô berrando. Tanto que na vigília, meu pastor falou, não pode gritar. Eu falei, né, tive que me Sim. Que Deus me segurar. ajude. Que Deus me É. ajude, né? Isso Senhor, aí. me ajuda. Presbítera, será que ainda hoje tem pessoas tentando encaixar a sua fala, se moldando Tem. em jeito do Ah, mas eu outro? queria pregar igual A, igual B. Eu falei, Sim. não existe isso. Sim. Cada um tem a sua É jeito, verdade. Cada um sua tem a sua característica. Isso é uma singularidade, a sua violência parte. contra a própria Eu acho que todos, pessoa. quando começam, né? Sim. Todos, quando iniciam um Tem uma propósito, eles querem ter uma referência. referência. É, Isso é precisa normal. ter, né? Isso é Exatamente. normal. É referência. Eu acho que a referência ela é importante. Precisa Isso Agora, é você normal. precisa entender a sua identidade. Quem você é em Cristo Jesus, porque é essa identidade que Deus vai trabalhar. Em uma frase, pastor, quem é o Espírito Santo para você hoje? Meu melhor amigo. Certo. Ai, meu também. Opa! É Sou meu melhor apaixonada amigo. por ele. É. E vamos lá, se você pudesse dar um conselho para quem está te ouvindo aí hoje, para ouvir mais a voz do Espírito Santo no dia a dia, que conselho você daria a essa pessoa? Abra sua Bíblia. Glória a Deus. Muitas pessoas falam que querem ouvir mais a Deus, né? Ah, eu não ouço a voz de Deus, eu tenho dificuldade em ouvir a voz de Deus. Deus não fala comigo, né? Quantas pessoas a gente já ouviu falar assim, né? Ah, Deus não fala comigo. Primeiro, se Deus não fala contigo, a Bíblia está fechada.
Sim. tá? Porque a palavra dele é revelada. Se você quiser estudar bastante sobre o Espírito Santo, aconselho João capítulo 16, que Jesus deixa clara a obra do Espírito Santo, tá? Anota aí, hein? Isso, João capítulo 16, a partir do versículo 4, Jesus vai destrinchar um pouquinho do Espírito Santo. E aí eu vou ler só para vocês aqui, versículo 12 a o 15, que vai falar justamente qual é a ação do Espírito Santo pra gente, pra nós que precisamos ouvir a voz de Deus, tá? Ele diz assim: eu tenho muito ainda para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo. Sim. Ou seja, ele não vai falar coisas dele. É. Ele vai falar coisas daquilo que já foi revelado. Ele vai nos guiar daquilo que já foi revelado. Não tudo tem ali coisa revelado. nova, tá tudo já revelado. Sim. Então ele vai falar daquilo que já foi revelado. Ele vai dizer aqui, ó, ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Glória a Deus. Então você poderia, para encerrar, Antes de ele encerrar, Sim. a gente vamos agradecer, né? agradecer. Tanto a presbítera Flávia e o Isso. pastor Pablo, mas eu queria que vocês deixassem o contato de vocês. É isso. Contato para ministração. Importantíssimo. Tudo pra com a minha quem- esposa. Sobre essas mentorias, como faz para encontrar vocês na internet? Daí todo. Bom, @PBA Flávia Araújo, né, no Instagram. @PBA Pablo Araújo no Instagram também. Exatamente, Ai, PBA e PB. E PB. PB, né? Presbítera. Isso. Telefone para contato, WhatsApp 982150213, Rio de Janeiro. Que Isso. maravilha. Eu quero agradecer tanto presbítera Flávia, Eu pastor que Pablo. agradeço. Que honra ter Obrigado. vocês aqui no nosso podcast. Queremos mais vezes, É né? Com verdade. certeza. Agradecido. Hashtag. A gente sobe a hashtag. Isso aí. Chama ele de Acompanhe. novo. Ah, sim. Número de celular, já tá Chama tudo de aí. novo. Quero ouvir mais de paracletologia. gente, Eu isso. quero ouvir mais de Hashtag Gênesis, né? voltam. Volta. Então, Isso Faça aí. mentoria com eles, é uma Isso aí, benção. mentoria. É isso, gente. Segue eles nas redes sociais. Isso aí. E muito obrigado, que Deus A abençoe gente que vocês. agradece, Obrigado. minha Tá bom? pastora. E Muito aí, obrigado. sim, Agora sim. Pastor, deixa uma breve oração para todo esse povo que quer viver em comunhão com Deus e ser cheio do Aleluia. Espírito Oh, Santo. glória. Amém. Aleluia. Eu costumo dizer que o Espírito Santo convence. O converter é do crente. O Espírito Santo, ele te convence. Glória a Deus. Ele te convenceu que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Mas agora a gente precisa tomar posição. verdade. A gente precisa buscar, converter é nosso, o buscar é do crente, ir para a igreja é a gente que vai, estudar é a gente que faz. Depende de nós. Não bota essa responsabilidade no Espírito Santo, que ele não tem responsabilidade de te ensinar aquilo que você nunca quis aprender. Eu sempre digo que na prova, por exemplo, né, só para fechar aqui, a gente vai orar, na prova, quando você pode fazer prova com qualquer um, né? Se você não estudar e na hora você fizer a sua oração mais linda ao Espírito Santo, ele não vai clarear nada. Desculpa. É isso. Pode ser a oração mais bonita. É verdade. Agora, se você estudou, se você se Sim. debruçou, se você chorou, se você clamou, e na hora da prova você buscou a presença dele, certamente ele vai te lembrar de Eu tudo creio. o que Glória a você Deus. estudou. Assim é a nossa vida. Eu creio. Nos momentos difíceis, Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo. nos momentos de dificuldade, tudo aquilo que você leu, tudo aquilo que você buscou na presença do Glória a Senhor, Deus. ele vai te lembrar daquela palavra, ele vai te lembrar daquele momento, ele vai te lembrar de tudo, porque ele é o autor da Escritura, ele que convence do pecado, da justiça, é ele que aponta para Jesus Cristo, é ele que nos mostra o caminho Obrigada. que vamos trilhar até a salvação. Então, em nome de Jesus, se você hoje está passando por dificuldade, se você tem qualquer problema passando, seja de doença, seja de familiar, busque a presença do Espírito Santo, peça ajuda a ele. Aleluia. Creia na palavra de Deus que foi revelada a nós
Ore, peça ajuda ao Espírito Santo. Eu tenho certeza que ele vai agir através de você, ele vai tocar naquilo que precisa ser tocado, ele vai te convencer do pecado, da justiça, se Amém, arrependa, viva uma Jesus. vida nova e que o Sim, nome do Espírito Senhor seja Santo. glorificado, Aleluia. que Oh, você aprenda que seja ele é uma livre pessoa, pra ele está do gente, seu não lado, pode cada ele um. vai te guiar, Que ele estão vai te conduzir, glória, ele vai te Jesus. restaurar. Que haja você Aleluia. fruto do Espírito, que seja exalado o fruto do Espírito nome de em nossa Jesus. vida e que o nome do Senhor seja glorificado. É o que te pedimos e te Espírito agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus.